palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, versículo 9, fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão dada por Jesus para os seus discípulos. E nós, como Igreja do Senhor, levamos muito a sério essa instrução, porque Jesus mudou completamente a nossa vida. Ele se fez homem, morreu e ressuscitou por nós, para nos livrar da condenação do pecado e nos trouxe alegria, paz e salvação. Por isso a Igreja Metodista Renovada vem há anos trabalhando na capacitação de pessoas, dando a elas o direcionamento necessário através da Bíblia para se tornarem discípulos de Jesus. Então, se você tem esse desejo no seu coração de se tornar um discípulo de Jesus, de aprender mais sobre a igreja, aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a nossa fé, ser batizado nas águas e se tornar membro da igreja, nós preparamos um curso de discipulado bem especial para te ajudar nesse processo e te capacitar como discípulo. O curso contém 15 aulas gravadas, onde você vai aprender sobre os fundamentos da nossa fé, você vai aprender sobre a igreja e principalmente sobre a Bíblia. O curso é totalmente gratuito e online, onde você será acompanhado pelos pastores e pela equipe responsável durante todo o processo. O curso está disponível para todos, principalmente para aqueles que estão iniciando na fé e desejam ser membros da igreja. Mas também está disponível para aqueles que já são membros e desejam aprender mais sobre Jesus. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar muito a sua vida. Então, se você quiser saber mais, acesse discipulado.metodista.org, faça o seu cadastro e seja um discípulo de Jesus. Quero ler Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. E a palavra diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, o tema do culto de hoje é a pedagogia do crescimento. E a primeira coisa que precisamos entender é que tudo aquilo que está debaixo de princípios, está debaixo de uma organização, vai ter crescimento. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, na nossa vida, nós teremos o crescimento. O crescimento, ele será algo natural. Portanto, se não estamos crescendo num contexto de igreja, nós precisamos rever, ajustar as coisas que precisamos. E esse versículo mostra que Deus, ele estende a bênção do crescimento em todas as áreas da nossa vida. Ele diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Portanto, o crescimento de Deus, ele não tem limite. O limite está na nossa mentalidade. Por isso nós precisamos crer no poder de Deus, no poder do agir dele em nossas vidas. E um outro fator que está extremamente ligado ao crescimento é o conhecimento. O versículo diz: seguindo a verdade em amor. Então, portanto, se abrirmos o nosso coração e se a gente tiver uma mente disposta a aprender, essa mente sempre estará em crescimento, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela nos ensina tudo sobre todas as áreas, ela nos dá princípios financeiros, princípios morais. Então, nós cresceremos a partir do momento em que nós investimos em conhecimento, investimos em leitura da palavra de Deus. E por fim, eu quero ler o versículo de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que é o que dá o crescimento.
Portanto, nós não somos nada, nós não alcançamos nada com a nossa própria força, mas sim pela força de Deus. Nós precisamos mudar a nossa visão, a nossa mentalidade, começar a enxergar as coisas a partir dos olhos de Deus. Quando a gente entender que Ele que provê tudo, que nós não devemos confiar apenas na nossa capacidade mental, na nossa capacidade física, mas sim em Deus. Quando a gente crê que Ele é o cumpridor da sua palavra na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fechar os olhos nesse momento, entregar esse momento para Deus. Amém. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, e entregamos esse culto a Ti. Agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, que hoje seja um culto maravilhoso, um culto abençoado, meu Deus. Em nome de Jesus, toque nos nossos corações, abra nossa mente, abra nosso coração para o entendimento, meu Deus. Que nesse momento nós possamos entregar o nosso coração a Ti em adoração, em louvor, meu Deus. Em nome de Jesus, todo louvor e toda glória seja a Ti. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dê um glória a Deus bem forte nessa noite aí, meu irmão. Glória a Deus. Olhe para essa pessoa e fala assim: não andamos pelo que nós vemos. Olhe para a pessoa do seu lado e fala para ela. Fala, nós andamos por fé. Fala, nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Amém. Olhe para essa igreja do seu lado aí, dê um sorriso para ela. Fala assim: meu irmão, nada pode te deter, nada pode te parar. Vê se ele está firme aí na rocha. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor aí nessa noite, aí, um brado de louvor. Vamos adorar e celebrar aquele que vive. Todo mundo cantando junto aqui nessa noite. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Diga, estamos de pé. Estamos de pé. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga, estamos de pé. Estamos de pé. Quero ouvir todo mundo agora, hein? E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa. Somos o quê? Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Cadê a igreja do Senhor que está de pé nessa noite? Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Estamos de pé. Não caminhamos, declare e vai. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. O que a gente é? Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Tua casa está de pé, tua família está de pé, você está de pé nessa noite, meu irmão. Vamos declarar todo mundo junto como igreja, vamos lá. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga com fé, vai. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor.
fé, vai. Não caminhamos pelo que vemos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. O Covid não parou a tua casa, o Covid não parou você, meu irmão. O Covid não parou a igreja. Nós estamos de pé nessa cidade para profetizar a vida do Senhor. Aleluia, eu quero ver todo mundo junto, vamos lá. Oh! A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Vamos cantar agora. Só na bateria as palmas, vamos lá. Bem forte, como igreja do Senhor, vitoriosa. A perseguição. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se você crê nisso, dê um brado de louvor nessa noite. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada pode deter o poder de Deus. Não há depressão, não há tristeza, não há angústia. Nada pode parar. Oh, aleluia. Estamos de pé. Se você crê nisso, dê um brado de louvor. Aleluia. Aleluia. Eu já sinto a presença do Senhor neste lugar, amém? Aleluia. Glória a Deus, vamos adorar, vamos continuar adorando. Enche este lugar de adoração, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Convide ele. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Diga! Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar.
Então diga bem forte, vai. Não quero só emoção, não quero só experiência. Quero mergulhar. Não quero só emoção, não quero só experiência. Só vocês agora, vamos lá. Recebe, Senhor, nossa adoração, Pai. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Diga isso. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em Ti. Estou me afogando em Ti. Aleluia. Você pode aplaudir a pessoa bendita do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o teu santo nome nesta noite, Jesus. Aleluia. Santo, 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 Jesus. É o meu prazer estar diante de Ti. Com minha alma Te desejo, incessantemente eu Te procuro, e com meu espírito perseguirei Tua glória. Pois ao buscar a Tua presença, sei que virás, sei que virás.
Levante as suas mãos e faça ver Teu fogo novamente. eu me rendo, Eu me entrego. invade com tua luz a minha escuridão. Eu me rendo, eu me entrego e faça ver teu fogo novamente. Eu me rendo, eu me entrego. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diga assim: pode morar aqui, Jesus. Mora aqui, Senhor Jesus. Faça morada no meu coração, Jesus. Eis-me aqui, fala com Ele aqui nessa noite. Aleluia. Nós te adoramos, ó Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, ser bem-vindo neste lugar, Espírito do Deus vivo. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Diga pra ele: entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Faça morada, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Vamos cantar junto nessa noite, igreja. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei
Você pode dizer? Eu não imaginava que era lindo assim. Diga pra ele, ele está aqui nessa noite. Era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Faça morada, Senhor. Pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. As minhas vestes. Você pode cantar isso, igreja? Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Mais alto diz. Eu já coloquei. Canta bem alto. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava assim, meu noivo esperado, eu abro, pode morar aqui. Diga, diga, diga bem alto. Tem fogo nos olhos, eu não que era lindo assim, que era lindo assim. Senhor, faça morada, Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça morada aqui, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de adoração. Tu és digno de louvor. Seja adorado, Senhor.
Seja adorado, Senhor. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, pode morar aqui, Senhor. Oh, Espírito de Deus vivo. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Ele está aqui, igreja, neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Diga para Ele nessa noite. Diga, faça morada aqui, Senhor. Faça morada em mim, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Erga a tua mão mais alto que você puder. Aplaude a Ele nessa noite. Aleluia. Como é bom servir esse Deus, amém? Como é bom servir Jesus, como é bom adorar a esse Deus. Como é bom saber que nós temos um Deus que está vivo, aleluia. Como é bom saber que nós temos um Deus que está escutando as nossas petições, os nossos pedidos. Ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Você que trouxe a tua oferta, pega nas tuas mãos em nome de Jesus. Essa também é uma adoração. Se você tem fé, pega aí, segura nas tuas mãos bem forte e ora a Deus, já agradecendo pelos milagres, pelas bênçãos, pela prosperidade, porque só Ele, amém? Nós vamos orar e depois você vai estar trazendo a tua oferta ou devolvendo o teu dízimo nessa noite, aleluia. Deus, nós queremos continuar te adorando, Deus. Nós sabemos que a tua presença é real neste lugar, ó Deus. O Senhor está neste lugar. Ó Deus, cada um que vai estar nessa noite ofertando, Senhor Jesus, cada um que vai estar depositando a tua oferta, Senhor Jesus, cada um que vai estar depositando, Senhor Jesus, às vezes o teu tudo nessa noite, Deus. E o Senhor não olha para valor, o Senhor olha para os nossos corações. O Senhor olha para o coração do homem, aleluia. Então nós oramos nessa noite que o Senhor possa abençoar, Deus. Abençoa as nossas vidas, porque nós necessitamos das suas bênçãos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Venha com fé nessa noite, em nome de Jesus. Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Amém, graça e paz a todos. Vamos à palavra de Deus. Mais uma etapa da nossa jornada, né? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. É o nosso texto de referência. Mateus 13, 31 e 32. O tema da mensagem é a pedagogia do crescimento. A pedagogia do crescimento. Amém? O texto diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo
é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém. Oremos. Pai, nós estamos nesta noite na Tua presença mais uma vez, queremos celebrar o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua palavra. Sabemos que somos dirigidos pelo Teu Santo Espírito, por isso nós queremos ir além das letras. Ministra aos nossos corações, que a Tua vontade se cumpra em nós. Nós nos submetemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Pedagogia do crescimento, a ciência da prática da educação é a pedagogia. Isso nos mostra, através desse tema, que o crescimento é algo que nós precisamos aprender. Não só porque nós crescemos só fisicamente, mas porque nós precisamos crescer também em todas as áreas da nossa vida. Precisamos crescer emocionalmente. Muitas vezes os anos passam e nós nos mantemos sempre como crianças emocionais. Às vezes nós precisamos crescer ministerialmente, espiritualmente, porque temos que ter um nível maior de entendimento a respeito das verdades de Deus. Como eu digo para vocês, o rio de Deus é um rio profundo. Quanto mais a gente mergulha nele, mais a gente entende que tem muita coisa que a gente tem que experimentar ainda, que a gente não conhece. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos crescer economicamente também, porque quando nós crescemos economicamente, financeiramente, a nossa vida fica melhor. A gente tem uma vida com mais dignidade. É por isso que o crescimento, ele é um tema muito importante para a nossa vida. Por isso, o nosso desafio hoje é aprendermos a crescer, a maneira de Deus. Eu me incomodo quando eu vejo pessoas que não crescem. Eu me incomodo porque a Bíblia diz que nós estamos num reino de crescimento. Eu me incomodo quando vejo as pessoas estáticas, paradas no mesmo ponto, durante muitos anos, não amadureceu, não cresceu espiritualmente, não ficou mais madura como ser humano. Às vezes tem uma condição econômica também estática, às vezes regride um pouco. Mas nós estamos num reino que sempre nos motiva a crescer, porque tudo que é saudável cresce, e a gente precisa buscar estar saudável dentro dos princípios de Deus, para que possamos experimentar crescimento. Precisamos estar melhores a cada dia. Então, eu tenho aqui uma proposta, um caminho, para que possamos crescer à maneira de Deus, crescer como pessoas, crescer em todas as áreas da nossa vida. Nada menos do que crescimento. Falo de coisas mais importantes do que número. Existem crescimentos que nós temos que experimentar primeiro por dentro, para depois a gente começar a experimentar por fora. Depois que você aprende a crescer, depois que você entende o que é crescer, crescer fica mais suave, crescer fica mais leve, fica mais tranquilo. Pastor, será que a gente tem esse poder, de fazer com que as coisas cresçam? Não, nós não temos esse poder. Quem tem esse poder é Deus. A gente pode colaborar. Nós podemos colaborar com o nosso próprio crescimento. Então, o que nós vamos falar nessa noite é a nossa participação nesse crescimento que Deus pode nos dar.
E eu acredito que a partir de hoje você será uma pessoa bem melhor. Tenho certeza que você vai começar uma semana abençoada, dentro desse fluxo contínuo de crescimento, que é o que Deus tem para a sua vida. Você será uma pessoa melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um profissional melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um obreiro melhor, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Igreja que não motiva a gente a crescer, eu não acho legal. Eu acho que esse ambiente espiritual, ele é interessante por isso, porque a palavra de Deus quer que cresçamos. Esse é um lugar de educação espiritual. Quando a gente chega na igreja, experimenta a igreja e percebe que a gente começa a crescer, a gente fica mais feliz, a gente tem vontade de voltar novamente. A gente quer crescer em outras áreas também. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter a respeito do crescimento é que o caminho de Deus é um caminho de crescimento. Se você decidir sair do caminho errado e começar a andar nos caminhos de Deus, você vai crescer. Quando você está nos caminhos de Deus e você para de crescer, parece que a sua vida vai parando, isso significa que você começou a sair dos caminhos de Deus. Porque enquanto você está nos caminhos do Senhor, você vai crescer, é inevitável. Não tem como você ficar pior, você sempre ficará uma pessoa melhor. Deus vai aferir todas as áreas da sua vida. Tudo que você faz, os seus pensamentos, as suas decisões, sabe? Tudo que você vai manusear no seu trabalho, você vai se tornar uma pessoa muito melhor no que você faz. Vai ter agilidade, vai ter mais criatividade. Você vai ser um marido legal para sua esposa, vai ser bom para ela estar com você. Você vai crescer, se você estiver no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é um caminho de crescimento. Então nós precisamos entender esse caminho, precisamos andar nesse caminho, porque esse caminho faz a gente crescer. Se eu quero crescer, eu saio do caminho errado e entro no caminho de Deus. Eu faço a vontade de Deus, eu ando segundo o querer de Deus, e eu vou começar a perceber que a minha vida vai começar a entrar numa nova dimensão, porque é a dimensão de crescimento. Por isso que o texto de Mateus 13, versículo 32, parte A, diz assim: o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Está falando do grão de mostarda. Marcos capítulo 4, versículo 26, diz assim, e dizia: o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Uma definição completa do reino de Deus em poucas palavras. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente na terra. O que vai acontecer quando um homem lança uma semente na terra? É inevitável. Essa semente vai entrar num processo de crescimento. Não precisa ter muita fé para entender isso. Você não precisa ser conhecedor da agricultura para entender, basta você fazer um teste. Pega uma semente, coloca na terra, que você vai perceber que essa semente vai crescer e vai virar uma planta. Porque o caminho de Deus é um caminho de crescimento. Por isso que o Evangelho de Marcos diz: o reino de Deus é assim. Não será assim, não foi assim, ele é assim, em qualquer tempo, e para a vida de qualquer pessoa que está dentro desse reino, está no caminho de Deus. É assim. É assim, como se um homem lançasse uma semente na terra. Vai crescer. Amém. O segundo ponto importante a compreender, que o crescimento que se dá no caminho de Deus é um crescimento progressivo.
Você vai crescer sempre. Você nunca vai parar de crescer. Quando você chegar num ponto que você achar que está bem, Deus tem muito mais para você. Além do que pedimos ou pensamos. Quando você chegar no estágio da sua vida, da sua capacitação, você será desafiado por Deus a entrar num novo nível. Porque o reino de Deus é assim. É um crescimento progressivo. A gente sempre está crescendo. A gente está sempre experimentando coisas novas a cada momento, a cada dia. É uma experiência nova que nos levará a sermos pessoas melhores. Provérbios capítulo 4, versículo 18, é um texto que eu gosto muito. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então, o dia perfeito será quando nós estivermos no céu. Mas enquanto isso, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo. Quando a gente olha para trás, nós percebemos que nós crescemos. Porque quando você está assim, às vezes você está perto de uma pessoa, você não percebe a evolução do crescimento na pessoa. Quando a pessoa viaja, fica longe, você volta a ver a pessoa, você fala, como que você cresceu? Esse menino é tão pequenininho quando eu conheci, está grande. O crescimento está acontecendo, embora algumas pessoas não percebam, ele está acontecendo. Mas é importante saber se você não só está envelhecendo, que talvez você esteja envelhecendo, mas não esteja crescendo. Que muitos estão aí com uma idade bem avançada, mas parecem meninos, crianças, emocionalmente falando, espiritualmente falando, envelheceram, mas não cresceram. Você precisa saber se você está só envelhecendo ou se você está também crescendo. Isso é um grande perigo. Porque às vezes passam muitos anos e a gente percebe que nada mudou. Salmo 115, versículo 14. O Senhor vos aumentará cada vez mais. É isso que está escrito na Bíblia. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós, aos vossos filhos. Que o crescimento que a gente recebe, ele se estende à nossa família, se estende aos nossos filhos. Quem cresce de verdade, quem está junto com você, cresce junto. Se você anda com alguém que está crescendo, você vai crescer junto. Você vai entrar debaixo da mesma nuvem de crescimento. Eu desafio cada um de vocês que estão aqui nessa igreja. Vocês não ficarão do mesmo jeito. Examine, você que chegou aqui há pouco tempo, daqui a um ano as suas finanças. Se você andar debaixo de princípios, você vai perceber que você cresceu de maneira significativa. Dá uma olhadinha para trás, olha pelo retrovisor. Vocês que estão aqui há muito tempo, dá uma olhadinha. Lembra quando vocês chegaram aqui? Como estava a situação? Ah, pastor, mudou. Você sabe por quê? Porque a gente muda quando a gente anda debaixo de princípios espirituais. Não tem como você andar para trás. Você se torna uma pessoa cada vez melhor. O Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e aos vossos filhos. Salmo 115, 14. Mais um ponto. Para entendermos sobre essa pedagogia do crescimento. Não é antibíblico que você comece pequeno. Ninguém começa grande. Não é antibíblico que você comece pequeno.
mas é antibíblico que você permaneça pequeno. Você tem que crescer. Se você estiver em Deus, você vai crescer. Jó, capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Você não vai permanecer pequeno. Se você estiver em Deus, você vai crescer. Em todos os setores da sua vida. Quarto ponto. O conhecimento determina o nível do crescimento. Essa é uma realidade que você nunca deve esquecer. Anota quando você puder. O conhecimento determina o nível do crescimento. Você para de crescer quando você para de aprender. Se você quer crescer um pouco mais, você tem que saber mais coisas além do que você sabe. Percebe o que eu estou falando? A sua estatura é determinada pelo seu nível de conhecimento. Se você não cresceu espiritualmente, é porque você não conhece o suficiente. Você precisa conhecer mais de Deus. Você não consegue se aprofundar. Você não consegue entender questões espirituais. Por isso você não cresce espiritualmente. Você não consegue dominar o mundo espiritual. Você precisa conhecer. Mas para conhecer, você tem que se dedicar a aprender. E aí você vai crescer. Se você abrir a sua vida para conhecer, para aprender, você crescerá mais. Então, o tamanho do que você tem hoje, seja o seu ministério, seja a sua família, o seu padrão financeiro, a sua empresa, ele é do tamanho da sua mentalidade. Crê no que eu estou dizendo. Se você deixar Deus esticar a sua mente, Deus estica o seu mundo. Deus não pode ampliar o mundo de uma pessoa sem ampliar primeiro a mente da pessoa. Então, a nossa mente, ela limita tudo que temos. O cara não acredita. Ah, não vai dar certo. Eu tenho medo. Eu tenho insegurança. Mas quando ele começa a aprender a respeito de Deus, a aprender a respeito das coisas que ele precisa aprender, da vida, da logística da vida, ele começa a crescer. Ele começa a crescer. Por isso, você vai crescer até onde você sabe. Se você quiser crescer mais além do lugar onde você está, da posição que você está, você tem que conhecer mais coisas. O mundo é grande. Muito grande. Tá certo? Fica dentro de uma caixinha. Achando que, não, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim, não. É você que pensa assim. Você que acha assim. Aí você fica ali. Então não tem limite. Não existe limite. Porque a gente vai crescendo mais e mais. E se você estiver disposto a abrir a sua mente para aprender, porque geralmente a gente chega armado, né? Você chega num ambiente desse, a pessoa já chega travada. Aí eu sei de tudo, só estou aqui por causa da minha esposa. Já teve gente que falou comigo assim: pastor, o senhor pregou isso, mas eu sei tudo isso aí que você está falando. Que bom, né? Nem eu sei, Deus me deu agora. Você sabe bastante. Eu sou um analfabeto, né? Espiritualmente. Tem gente que diz assim: eu estou vindo aqui, mas isso aí, tudo aí que o senhor fala, eu sei tudo isso aí. Não sabe nada. A sua cara diz que você não sabe nada. O jeito de você falar mostra que não sabe nada de Deus. O jeito que você trata a sua esposa mostra que não sabe nada de Deus. O jeito que você trata os seus filhos, o jeito que você se relaciona com as questões espirituais, a sua dedicação com a igreja revela que você não entende nada de Deus. A primeira coisa que a gente tem que aprender é ter temor.
E se a gente conhecesse mesmo a Deus, a gente ficava com a cara no chão aqui nesse altar o dia inteiro. Mas como a gente não sabe, a gente faz o que quer. E quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre que você não sabe nada. Não sabe nada, a gente não sabe nada. Porque a gente depende de Deus o tempo todo. Mas tem gente que é sabido, né? Pelo menos se acha. E quando você se acha muito cheio, você se acha muito grande, não tem espaço em você para crescer. Então Deus não gosta de gente grande. Deus gosta de gente que quer crescer. Quando você chega grande assim, né? Para Deus, não tem espaço na sua vida para Deus trabalhar, você está cheio. Então quem quer crescer, está aberto. Eu quero aprender coisas novas, eu quero saber. Eu quero entender. Como é que é esse negócio aí? Como pode ser isso? Me explica, como é que você conseguiu esse negócio aí? Como é que você conseguiu ter uma família tão abençoada? Como é que você conseguiu ter uma empresa boa? Como é que você conseguiu ganhar dinheiro nesse tempo tão difícil? Você tem que aprender, cara. A gente vai aprendendo uns com os outros. O que a gente está falando aqui é resultado das nossas experiências também, porque a gente aprende uns com os outros. Ninguém tira nada do baú assim, não. Sabe, a gente está sempre aprendendo com alguém. Né? Deus vai administrando essa coisa na nossa cabeça. Então, quem está aberto ao aprendizado vai crescer. Porque é o conhecimento que determina o nível do nosso crescimento. Vocês entenderam isso? Todo crescimento legítimo precisa de duas referências de testemunhas. Lucas capítulo 2, versículo 52. Duas referências. Para ser um crescimento legítimo. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. 3 dimensões de crescimento. Não crescia só fisicamente, Jesus cresceu em todas as dimensões. Em sabedoria, também graça, que é questões espirituais. Mas ele crescia diante ou para com Deus e os homens. Verdade? São as duas dimensões que servem como referências de testemunhas do seu crescimento. Você tem que crescer diante de Deus e diante das pessoas. Não adianta você dizer que você cresceu. Fala assim, eu cresci. Aí Deus vai dizer, como é que você se relaciona lá com o cara do seu trabalho? Você não está bem relacionado, então você não cresceu. Senhor, mas eu cresci na igreja. Então você cresceu na igreja, mas você não cresceu como um bom pai de família. Não tem essas coisas? O cara ganhou um cargo na igreja. Ele tinha uma posição na igreja, agora ele tem uma posição maior na igreja, né? Ele está tomando conta de coisas maiores. Mas ele está nanico em casa. Chega lá, ele não respeita os filhos, que tem que respeitar o filho também, né? Não é só o filho que tem que respeitar o pai. Tem que ter respeito mútuo. Né? Honrar a esposa, eu estou falando dos homens. Mas as mulheres também. A gente tem que aprender em casa a ser pessoas crescidas. No trabalho, você que é um profissional que trabalha na empresa do outro lá, seja uma pessoa crescida. Seja um bom profissional, seja um exemplo. Chega na hora, tá certo? Cumpre o que foi determinado para você fazer, afinal você ganha para isso, não é verdade? Mas o problema é esse, tem gente que acha que cresceu muito na igreja, ganhou uma posição na igreja, comecei pastor, tomando conta do estacionamento, virei pastor, né? Tá certo. E em casa você cresceu? Não cresceu nada. É um anão moral, é um anão espiritual. O problema está sendo esse, que muitas vezes a gente desenvolve um crescimento nesse setor religioso, mas no setor da nossa vida em casa a gente não cresce. Diante dos homens, diante das pessoas que nos conhecem, a gente precisa crescer. O texto diz que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus. Algumas traduções está escrito diante de Deus e diante dos homens. São duas dimensões, são duas testemunhas que qualificam o nosso nível de crescimento. Mas infelizmente tem gente que é muito bom só dentro da igreja.
mas é péssimo lá fora. Isso tem que acabar. Esse discurso não vai mudar enquanto você não se tornar o melhor profissional da empresa que você trabalha. A ponto do seu patrão dizer assim: pastor, que menino bom que trabalha comigo aqui da igreja. Que moça que... É um nível de excelência, porque tem Deus na vida. Que pessoa educada, que pessoa caprichosa, que pessoa é isso. Nada menos do que isso para um cristão que anda com Deus. Que seja um exemplo no seu trabalho, um exemplo na sua escola, um exemplo onde você estiver, diante da sua família, seja um exemplo. Aí realmente você estará crescendo diante de Deus e diante dos homens. Mas, infelizmente, muitos crentes deixam a desejar. São os piores funcionários, às vezes, os piores pais, as piores esposas. Muitas vezes, os piores lixos do mundo a gente encontra num ambiente religioso. Gente má, gente covarde, gente injusta, gente que enrola, gente que não paga, gente que persegue, dentro da igreja. Dentro da igreja. Diante de tudo isso aqui, dessa adoração, onde a presença de um Deus ainda não mudou essa pessoa, quem mudará? Quem mudará se essa glória, se essa presença, se esse ambiente não te mudar? Quem mudará você? Não vai dar. Precisamos revisar a nossa vida como cristãos. O mundo espera uma resposta nossa em relação a isso. O mundo espera uma resposta da igreja em relação à nossa conduta moral e espiritual. Temos que crescer. Temos a obrigação de sermos os cidadãos mais abençoados, mais educados, mais produtivos, mais sensatos, mais corretos, porque nós carregamos a glória de um Deus na nossa vida, coisa que o mundo não tem. Coisa que o mundo não tem. Nós carregamos o Espírito Santo, nós somos enxertados em Deus através do nosso batismo. A gente tem que olhar para o espelho e falar assim: o que você está fazendo, hein? Eu acho que você deveria ter uma conversa séria com você quando você chegar em casa. Crescia Jesus em sabedoria. Essa é a matriz do crescimento legítimo, em estatura, em graça para com Deus e os homens. O crescimento sempre está ligado a um propósito. Sabe por que a gente cresce? Porque Deus tem um propósito para o nosso crescimento. Se você cresce espiritualmente, esse crescimento está ligado a um propósito de Deus. Se você cresce financeiramente, esse crescimento financeiro está ligado a um propósito divino. Todo o crescimento nos é dado com um propósito. Agora é importante você prestar atenção no que eu vou falar. Olha o versículo 32, parte B. Cresce tanto, e faz-se uma árvore. Começou com uma semente, não foi? Mas cresceu tanto que se tornou uma árvore, de sorte, a ponto que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Você entendeu por que essa árvore cresceu? Você entendeu porque essa árvore cresceu? Por que Deus deu crescimento? Para que aves se aninhem nos seus ramos. As aves encontraram pouso. E essa árvore não só vai ser pouso para as aves, ela também vai dar fruto. Ela vai dar sombra.
ela vai dar muita coisa. Foi para isso que ela cresceu. Por isso que todo crescimento está ligado a um propósito divino. Então, se eu cresço, se Deus me faz crescer, se eu cheguei numa estatura, é porque isso está ligado a um propósito. Então, crescimento e propósito andam juntos. Agora tem uma coisa muito séria. Se você crescer, você cresceu, e não se submeter ao propósito pelo qual você cresceu, se prepara para diminuir. Entendeu? Por que você cresceu? Sabe que você cresceu? Porque Deus não vai crescer. Não. Por que você cresceu? Porque existe um propósito para esse crescimento. Você vai atuar num propósito a partir desse crescimento, a partir do dinheiro que você ganha. Deus te deu riqueza para quê? Para que você use isso para um propósito específico. Não é porque você é bonitinho que você é o queridinho de Jesus. Deus te deu uma unção, Deus te deu uma sabedoria, Deus te deu 3, 4 faculdades, porque é Deus que dá. Deus te deu a habilidade para tocar um instrumento, a capacidade de discernir coisas, capacidade de pregar, influência, porque Deus quer usar isso para um propósito. Tudo que é dado tem um propósito. Se você não se submeter a esse propósito pelo qual você recebeu esse crescimento, você precisa se preparar para diminuir, porque Deus vai diminuir você. Você nunca viu ninguém diminuindo, não? Você nunca viu ninguém diminuindo? Você já viu a igreja crescer? A igreja cresceu, pastor, né? Que bom, né? Cresceu, mas e cadê a igreja? Não tem mais ninguém na igreja. Vocês já viram isso? Acabou o crescimento, parou de crescer. Você viu, o cara ganhou muito dinheiro, né? Aquela coisa toda. Estava na igreja, cresceu, ganhou muito dinheiro. Mas daqui a pouco quebrou. Como assim quebrou? Como é que quebra assim, né? É porque a gente não alinha o crescimento com o propósito divino. A gente perde o direito de crescer. E a gente acaba ficando pequeno. A gente volta a ser pequeno de novo. Tem muita gente que cresceu, foi alto, Deus usava. Tem muita gente que Deus usava. Deus usava muito. Mas daqui a pouco a pessoa não está sendo usada mais por Deus. Por quê? Porque quando cresceu, não se alinhou com o propósito pelo qual esse crescimento foi dado. Aí perdeu. Vocês não podem acreditar que Deus dá alguma coisa para alguém sem um propósito. Tudo que nos é dado possui um propósito específico. E Deus vai requerer isso. Você vai ver muita gente no alto que vai descer. Muita gente no alto que está descendo. Muita gente no alto que já desceu. Porque quando chega numa estatura, acha que é dono da própria vida. Então, se você quer crescer, lembre-se disso. Vai chegar num ponto do seu crescimento que Deus vai dizer: agora é a gente. Você tem conta para prestar comigo. Vocês acham que Sansão recebeu uma força para quê? Ele recebeu uma força não para ser o cara mais importante da nação de Israel. Ele recebeu uma força para proteger a nação de Israel. Para ser um juiz para julgar Israel. Só que o cara que julgava Israel perdeu a autoridade para julgar Israel. Você já viu um juiz que não tem vida moral para poder julgar um povo? Quando ele entrou na imoralidade e perdeu a autoridade de julgar o seu povo, Deus o diminuiu. E acabou cego, prisioneiro, e ficava rodando um moinho todo dia. Muitos homens grandes, muitos exemplos, muitos reis. Uzias cresceu muito. A Bíblia diz que Deus o ajudou. Chegou no ponto do crescimento em que ele achou que podia fazer o que ele queria fazer. Ele deixou o seu propósito para tentar assumir o propósito do outro. Aí diminuiu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O crescimento está ligado a um propósito. Faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu
e se aninham nos seus ramos. Essas aves só se aninham nesses ramos, porque essa árvore cresceu e começou a ter ramo. Quando essa árvore ainda era uma sementinha, não tinha como as aves se aninharem. Quando ela cresce, ela assume o propósito pelo qual ela foi crescida. É muito importante, você que quer crescer, você que quer fazer parte daqueles que crescem, porque tem gente que quer crescer, tem gente que quer ter grandes estaturas, tem gente que quer melhorar, quer ser usado por Deus, quer influenciar. Então você precisa entender a pedagogia do crescimento. Você precisa entender. É por isso que você está aqui. A base do crescimento sólido se dá primeiro através do crescimento espiritual. Se você quer crescer em qualquer dimensão da sua vida, primeiro você tem que crescer espiritualmente. Porque a espiritualidade é a base de qualquer crescimento. Financeiro, numérico, sabe? Tudo que você for fazer, influência, poder, a base é a espiritualidade. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes de quê? Antes de tudo. Antes de crescer em qualquer área da sua vida, antes de crescer em qualquer dimensão, antes, crescer na graça. A gente cresce primeiro na graça, que é o crescimento espiritual e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Por que Jesus Cristo? Porque Jesus é o pilar que sustenta o crescimento das pessoas. Essa é uma rocha. Essa é uma pedra de esquina. Essa é uma pedra angular que sustenta qualquer crescimento. Se você tiver Cristo na sua vida, você vai crescer muito. Porque Ele é a base. A base do crescimento sólido se dá primeiro no crescimento espiritual. Antes, crescer na graça. Cresce no conhecimento de Deus. Cresce no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A Ele dada a glória. Assim agora, como no dia da eternidade. Se você não quiser ser mais um crescido de passagem, presta atenção no que eu estou falando. Vocês já perceberam quantos cantores gospel que cresceram? Vocês lembram? É a fase, né? Tem a fase de um, sumiu. Aí tem a fase do outro, sumiu. Depois tem a fase do outro, você vê a gente crescendo e descendo. Cadê esses caras? Sumiu todo mundo? Cadê os grandes cantores gospel, que a galera fazia fila para poder ir para ver esses caras? Sumiu todo mundo, o que houve, hein? Esses caras não entenderam a pedagogia do crescimento. Por que você vê tanta gente influente? Sumiu, virou fumaça. O que você mais vê é isso. É gente fazendo movimento onde essas pessoas estão sustentadas. Você não sabe. Qual é a base dessas pessoas? Daqui a pouco vai passar tudo. Ninguém vai nem lembrar dessa pessoa mais. Você não lembra mais. Você fala, fulano sumiu, né? Estava aí, né? Todo mundo vendo, todo mundo na mídia, todo mundo falando. Cadê? Sumiu. É desse jeito. Nós vivemos num mundo onde as pessoas sobem, daqui a pouco descem. Por que não aprender a pedagogia do crescimento? A gente tem que crescer e permanecer crescido. Agora, você vai ver uns caras que estão por aí, algumas mulheres que estão por aí, continuam louvando, adorando a Deus.
estão se mantendo na mesma estatura espiritual, mesmo nível de autoridade, mas são poucos. Porque eles entenderam que para crescer, a gente tem que saber crescer. Então, igreja que cresce, como é que a gente está crescendo aqui? Ô, pastor, nós estamos crescendo, mas estamos crescendo como? Às custas de quem? O que a gente está fazendo para crescer? Tem alguma manobra? O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos crescendo com movimento ou estamos crescendo com a palavra? Porque se for movimento, esse negócio vai passar. Agora, se nós estamos crescendo pela palavra, nós estamos crescendo de forma sólida. Esse é um crescimento consistente. Existem 2 índices bíblicos para medir o crescimento espiritual. Coisa básica. Como é que você mede o crescimento espiritual de uma pessoa? 2 índices bíblicos. Seu grau de submissão à palavra de Deus como principal influência das suas compreensões, de tudo que você vai fazer. Tudo que você quer entender, você tem que ter como base a Bíblia. Você tem que ser submisso à palavra de Deus. Isso define o seu nível de crescimento espiritual, sua submissão. Você vai brigar com a esposa, você olha para a Bíblia diz, não briga. Aí você fala, não vou brigar. Porque a Bíblia diz para não brigar. A Bíblia diz para perdoar, então eu vou lá perdoar. A Bíblia diz que eu tenho que honrar, então eu vou honrar. A Bíblia diz que eu tenho que orar, então eu vou orar. Então nós precisamos aprender a viver debaixo da autoridade da Bíblia, gente. A gente tem que parar de fazer o que quer. Cara, não pode. Ah, pastor, mas eu me sinto bem. Não é questão de se sentir bem, é uma questão de obedecer. A palavra é o manual da vida e nos diz, não pode, não faça isso, não vá por esse caminho, não pode. A gente faz o que quer, é uma confusão. Às vezes nos tornamos mais violentos do que o cara do mundo que não conhece nada. Você não tem direito de se alterar, você não tem direito de ser um covarde do jeito que você é. Você mulher, você não tem direito de manipular o seu marido, você não foi chamada para ser cabeça da sua casa. Isso é desobediência bíblica. Por favor, se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. Ah, mas eu sinto que... Você não tem que sentir nada, porque a Bíblia diz que não é assim. O homem é o cabeça da família. A mulher, ela ajuda o marido, está debaixo da missão do marido. É assim que Deus constituiu como sistema de proteção. Mulheres, precisam entender, vocês são um vaso mais frágeis. Vai chegar num ponto que vocês não vão aguentar. Dá autoridade para o seu marido. Deixa o seu marido ser homem, pelo menos um dia. Para ele sentir, para saber como é que funciona. Às vezes, a gente vê incoerência. Famílias disfuncionais vivendo um nível de desobediência bíblica. Não é assim. Você tem que suportar, você tem que perdoar, você tem que respeitar, você tem que honrar. Você tem que fazer isso. Ah, eu não aguentei. Você não aguentou? Você é coisa de gente do mundo, rapaz. Você não aguentou? Eu fiquei nervoso. Ah, você ficou nervoso? Domínio próprio. É fruto do Espírito. Vai para a oração. Vai para o joelho. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Amém. Ah, não. Ah, cheguei lá na empresa, o cara falou alto comigo, eu desci a mão na orelha dele. Como assim, cara? Como assim? O seu grau de submissão à palavra de Deus como principal influência da sua compreensão é o primeiro índice que mede o seu crescimento espiritual. O segundo índice bíblico é o seu grau de submissão às autoridades instituídas por Deus. Nós precisamos aprender a andar debaixo de autoridade. Ok? Precisamos aprender a andar debaixo de autoridade instituída. Deus coloca autoridade para controlar os nossos impulsos espirituais e emocionais. Tá certo? Autoridade espiritual. O seu pai é uma autoridade espiritual. Então você deve respeitar o seu pai como autoridade na sua casa. Ouça a voz do seu pai. Ouça a voz do seu pai. Porque Deus fala com você através do seu pai. Seu pai está dizendo, não faça, não faça.
Ah, pastor, mas o papai, ele não é da igreja. Não interessa se ele é da igreja ou se não é da igreja. Deus não olha para pessoas, Deus olha para princípios. A gente obedece a princípios, a gente não obedece pessoas. Pessoas a gente quer matar. Pessoas a gente tem raiva das pessoas. Nós obedecemos por obediência ao Espírito Santo. Quem é que gosta de ser ofendido aí e falar, não vou brigar com esse cara? É só gente que anda com Deus. Nós não respeitamos pessoas, respeitamos princípios, posição de autoridade, gente. Se você for olhar para a cara de alguém que está numa posição de autoridade, você não vai respeitar ninguém. Ah, pastor, mas tem um juiz lá que é um cara que eu não gosto. Deus não mandou você olhar para a cara dele, nem para a conduta dele. Deus mandou você olhar para a conduta espiritual, para a posição espiritual. Então Deus respeita a posição. Deus olha para o princípio de autoridade. Quando Deus diz assim, você deve honrar pai e mãe. Deus não está perguntando para você se seu pai bebe cachaça, se sua mãe troca de marido todo dia. Não está falando com você sobre isso. Está dizendo que você deve honrar sua mãe e seu pai. Você vai honrar o princípio de autoridade. Deus não enxerga pessoas, Deus enxerga princípios. Ok? Ah, pastor, tem que obedecer o patrão. Claro, tem que obedecer o patrão. O patrão, é autoridade sobre a gente, define o nosso destino. Ah, mas ele é um cara. Não quero saber se ele é um cara, se ele fala muito, se fala pouco. Você está lá, você tem que obedecê-lo. Quando você se levanta contra uma autoridade instituída, você se levanta contra Deus. A igreja precisa entender essas coisas. Então, toda pessoa espiritual não tem dificuldade nenhuma com isso. Toda pessoa espiritual, ela não tem dificuldade com isso. Ela sabe o lugar dela. Mulher espiritual fala assim, ó, você quer saber o quê? Ah, tá, espera meu marido chegar aqui e ele vai resolver. É assim que mulher espiritual faz assim. Deixa ele chegar aqui e a gente resolve. Vou ver com ele. Ah, não vou tomar decisão aqui em casa, porque aqui em casa o cabeça é ele. Quando ele chegar em casa a gente resolve. Ah, mas não é assim não, não é isso não. Ah, tem que educar o filho lá. Ah, você educa, mas você também educa. O marido tem que educar filho também, não é só a mãe não. Coloca o cara na posição dele. E nós precisamos respeitar princípios, senão esses princípios vão quebrar a gente. Tem muita gente quebrada por causa disso. Ok? Grau de submissão à palavra, grau de submissão à autoridade instituída. Toda pessoa espiritual não tem dificuldade nenhuma com isso. Tem prazer nisso. Tem prazer. Eu tenho um líder sobre mim. É diferente de mim. É diferente de mim. Mas eu tenho prazer. Quando ele está num lugar e ele fala as coisas, eu tenho um prazer nisso. Eu sei que eu estou agradando a Deus. Eu acho prazeroso. Eu pergunto para ele assim, o que você quer que seja feito? Aí ele fala, então vamos fazer. Você é o líder, eu vou discutir. Tem coisas que os caras ficam, mas fazer isso por quê? Discutir por quê, cara? Eu estou aqui numa posição e eu tenho um cara sobre mim. Não está aqui. Mas quando ele fala um negócio lá, eu tenho que acatar. E se falar assim, vem para cá agora, eu saio daqui e vou. Eu aceitei estar dentro de um sistema que funciona assim. Então como é que eu vou viver dentro de um sistema espiritual onde eu não reconheço o meu pastor? Onde eu não reconheço o meu patrão? Onde eu não reconheço o meu pai? Está todo mundo doido, né? O crescimento sólido se dá assim. Tem mais pontos aqui. Estamos juntos? O crescimento não está no mundo dos homens. Está no mundo de Deus. A fonte do crescimento está no reino do Espírito. Por mais que você tente. Você fala, pastor, mas eu consegui ampliar meu negócio. Você não está crescendo. Você não está crescendo. Você vai perceber daqui a um tempo. Ah, pastor, eu estou começando a ganhar dinheiro. Se você está fazendo do seu jeito, você não está crescendo. Você acha que está crescendo. Lá na frente você vai saber o que eu estou falando. Estou falando de crescimento sólido. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6.
o texto diz: eu plantei. Inclusive foi até um texto que foi lido pelo Manuel. Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. Amém? O crescimento funciona a partir do mundo espiritual. Todo crescimento sólido funciona a partir do mundo espiritual. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. As árvores crescem por causa de Deus. Os animais crescem por causa de Deus. Os homens crescem por causa de Deus. Os negócios crescem por causa de Deus. As igrejas crescem por causa de Deus. Tudo que possui uma expressão visível no mundo, antes foi produzido no reino do Espírito. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus é a fonte de todo o crescimento da nossa vida. Deus é o autor do crescimento. Por mais que você faça coisas, crescimento legítimo só virá do Senhor. Amém? Todo crescimento vai exigir de você um aprendizado do significado e o valor das coisas pequenas. Eu estou quase no final. Todo crescimento vai exigir o aprendizado do significado e valor das coisas pequenas. Versículo 31, parte A do texto que eu comecei a ler. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É semelhante. Não é um grão de mostarda. Deus está falando sobre coisas pequenas que às vezes a gente acha que não tem nenhum significado. Mas quem quer crescer tem que aprender o significado e o valor das pequenas coisas. A semente é a origem, é a fonte de qualquer coisa que cresce. Amém? Tudo começa com uma semente. Nós somos grandes hoje, mas somos resultado de uma semente. Nós viemos de seres microscópicos, de fecundação, óvulo, espermatozoide. Então, não importa se você está grande, se você cresceu bastante, a sua estatura, mas você tem que entender que você veio de algo pequeno. A música vem de pequenas notas musicais. Você toca uma sinfonia, né? Com 8 notas, né, Alex? Então, como é que você faz uma grande sinfonia? Com pequenas notas. Então, notas pequenas que compõem uma grande sinfonia. Todo resultado na vida é formado de pequenos esforços acumulados, né? Efeito de pequenas contribuições. A igreja cresce a partir de várias pessoas contribuindo juntas, tal. Então, assim, às vezes você fala assim, mas importa é o grandão. Não. Os pequenos são importantes, né? Um aqui, outro ali vai ajudando, a gente vai ganhando corpo. Não adianta, a gente não cresce de uma vez, a gente cresce assim devagarinho, né? Zacarias capítulo 4, versículo 10, parte A diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, não despreze o dia das coisas pequenas, porque coisas pequenas são importantes, né? Você viu lá que o gigante Golias desprezou o Davi, que era pequenininho, como que terminou a história, né? Para crescer, você deve levar em consideração a qualidade do ambiente, né, ou do terreno que você semeia, né? Não basta simplesmente ter uma boa semente, você tem que ter um bom terreno, né? Você tem uma boa semente, aí você joga no asfalto, vai crescer? Não vai crescer, né? Entende? Não basta você ter uma boa semente. Então, é importante a gente entender que o trabalho de um bom semeador também é colocar a semente no lugar certo. Se você tem lá uma unção, você tem uma capacidade, você tem uma criatividade, você precisa de ter um lugar certo para plantar isso.
para que isso cresça, né? Então, o lugar da possibilidade, ele é muito mais poderoso do que o lugar da oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim: eu não cresço porque eu não tenho oportunidade. Não adianta te dar oportunidade. Às vezes as pessoas têm oportunidade, mas elas não crescem porque o terreno não tem possibilidade. O que adianta? Tem que ter oportunidade? Tem. Mas também tem que ter possibilidade de crescimento. Às vezes você quer plantar num lugar que não vai crescer. Você não foi chamado para aquilo. Você fica lá regando um negócio que você não foi chamado. Você tem que saber. Deus coloca a gente num ponto e às vezes você tem que transicionar para um outro ponto. Você tem que saber onde começa, né, uma estação e quando termina. Às vezes você está numa posição aqui e Deus fala assim: acabou essa posição, te chamei aqui só para você consertar isso. E agora eu quero você na outra posição. A gente precisa entender essas coisas. A gente não vai eternizar algumas posições. Às vezes Deus chama a gente para passar uma experiência, né, a gente aprender, e depois tira a gente daquela posição. Às vezes o tempo acaba, em alguns lugares. Pastor, acaba mesmo, cara. Acaba. Às vezes você vai para um nível mais alto. E você precisa entender quando começa uma estação, quando termina uma estação. Você tem que ter ouvido espiritual, tem que ter olhos espirituais para você saber o que Deus está fazendo. Então não importa simplesmente você ter oportunidade, mas o lugar precisa ser um lugar de possibilidade. Um asfalto não é um lugar de possibilidade de crescimento de nada. Agora, uma terra boa, sim. Você planta, vai crescer. Amém? Então saiba onde é que você planta. Não adianta você ficar gastando energia com coisas que não vai funcionar, que não vai. Para crescer, é necessário respeitar sempre os processos. Porque crescer é sempre processual. Não é eventual. Às vezes as pessoas pensam que Deus faz a gente crescer no evento. Não, gente. Por isso que essa parábola é tão importante. Marcos 4, versículo 28. Porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro, a erva. Depois, a espiga. Por último, o grão cheio na espiga. Entende? O texto está dizendo primeiro, depois e por último. Isso é um processo? Está falando sobre o crescimento saudável. É processual. Se alguém te oferecer algo para te fazer crescer de forma instantânea, não acredita nisso. É um processo. A gente vai crescendo. Devagar. E vai crescendo. Processual. Porque nós vivemos numa geração onde as coisas é tudo a toque de caixa. Tudo tem que ser no micro-ondas. O que você prefere? Uma comida no micro-ondas ou no fogão a lenha? Não precisa nem falar, né? Pastor, mas é melhor, não é? Nós estamos enfadados dessa vida acelerada. Se começar a abrir restaurante aqui com fogão a lenha para todo lado, nós vamos deixar tudo para ir para lá. Nossa. Aí o cara ficou rico, milionário, e falou: vou comprar um terreninho para mim. Aí eu quero ficar velho na roça. Daqui a pouco ele está lá plantando milho, é milionário. Vocês perceberam o que está acontecendo? Porque a gente cansou desse negócio. Nós somos uma geração que está cansada desse negócio. Está todo mundo prometendo tudo, não está entregando nada. Todo mundo está prometendo: vai ficar rico. Não está entregando, gente, não está entregando. É só uma questão de tempo para a gente perceber que não estão entregando o que prometem. O que temos que nos comprometer com o processo. É um processo, meu amigo. A gente começa aqui, vai aqui, vai aprendendo, vai crescendo, vai experimentando situações, vai ganhando corpo. Amém? Porque tem que ser assim. Agora, quem é muito apressado, não tem paciência, espera aí. Pastor, mas eu só tenho 2 pessoas. Calma. Devagar. Daqui a pouco tem 3. Mas tem 6 anos, mas daqui a pouco tem 4. É um processo. E quem é que está sendo trabalhado nesse processo? Você. Certo? Deus está trabalhando na gente. Deus trabalha na gente. Porque nós somos a pessoa mais importante para viabilizar crescimento. Você acha que Deus, para fazer uma igreja crescer, tem que mudar as pessoas? Tem que mudar o pastor primeiro. Se não mudar o pastor, você pode fazer o que você quiser. Se a gente não vamos fazer uma reunião aqui,
Para a gente crescer. Aí junta 5, 6, 7, 20, não podemos crescer. Tem que fazer uma reunião para orar pelo pastor. Porque não tem como. A igreja cresce quando o pastor cresce. Não adianta, você vai ficar chorando, você vai ficar desesperado. A gente não cresce. A gente já tentou de tudo, vamos fazer evangelismo, é porque o cara que está na frente é nanico. Então quem está na frente tem que crescer. Quem está na frente tem que crescer. Para que quem está embaixo cresça também. É assim que funciona. Aí a gente ora. A gente ora, ô Senhor, faz o pastor Edmar não crescer. Melhora esse homem. Conserta esse homem. Muda a mente desse homem. Para que a gente possa crescer. Assim, a gente cresce. Vocês entendem isso? Então fique de pé no seu lugar, já que você está disposto a crescer. Se você está disposto a crescer, fica no seu lugar. É para te motivar a crescer. Eu quero que você não se permita ficar na mesma posição. No nome de Jesus, não se permita ficar na mesma posição que você está. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, que a mente de cada pessoa neste lugar seja tocada. Deus, abençoe a todos. Dá uma nova mentalidade. Uma mentalidade de gente grande. Amplie o nosso mundo, Senhor, a partir do crescimento da nossa mente. Deus, nos ajuda a crescer como pessoas, nos ajuda a crescer como cristãos, nos ajuda a crescer como família, nos ajuda a crescer, Pai, nos ajuda a crescer, porque é o Senhor que dá o crescimento. Guarda o nosso coração, Senhor, para que sejamos pessoas melhores, no nome de Jesus. Ó Deus, toca no coração dos pais, das mães, dos filhos, dos empresários, dos funcionários. Derrama, Senhor, esse poder de renovação mental. Dá essa capacidade de experimentar coisas novas. Permita, Senhor, que esse povo cresça, mas não se tornem soberbos. Permita que esse povo cresça muito, mas que mantenha um coração humilde, que lembre das pequenas coisas, dos primeiros começos. Permita que sejam grandes empresários, grandes homens e mulheres de Deus, mas mantenha, Deus, a simplicidade no coração. Não permita que sejam corrompidos pelo mundo. Que esse crescimento seja uma bênção para abençoar pessoas. Cresça cada um que está aqui. Cresça os que estão ouvindo. Ajuda-nos a crescer. Nos mostra como crescer. Nos ensina a crescer. Porque nós não queremos ficar pequenos. Nos ajuda a sermos pessoas
boas, pessoas que influenciam o mundo, pessoas que carregam a tua presença. Deus, ajuda os nossos filhos, abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, faça dessa igreja uma igreja forte. Ele dá autoridade para esse povo, para desfazer as obras do diabo, que sirvam de exemplo, que sirvam de referência para as pessoas que querem crescer. Por isso, no nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que colocou os pés neste lugar, debaixo da unção dessa palavra. Eu declaro que a partir de hoje a sua vida vai ser transformada, porque você vai experimentar um crescimento que você nunca experimentou, porque Deus quer que você cresça. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Glorifica a Deus.